Então a gente vai falar um pouquinho, pode falar? A gente vai falar um pouquinho então. Primeiro, boa noite a todos, né? Que falta de educação minha, né? Isso aí. A gente vai falar um pouquinho de liberdade e evolução, né? A gente vai tentar entender o que a gente precisa fazer para ter liberdade, né? Entendendo o processo de evolução. Lembrando que esse processo de evolução, a gente transita em algo já regido, né? Quando a gente fala as leis divinas, a gente já transita em algo já de certa forma estruturado, né? Dentro do contexto quando a gente fala de universo. A liberdade, né? Quando a gente fala de livre-arbítrio, a gente tem um incremento a mais que é a possibilidade da liberdade. E é isso que hoje a gente vai parar para entender um pouco, né? E dentro desse contexto, o que cabe a nós, a partir de toda a estrutura orgânica, mental, espiritual, do perispírito, enfim, aquela tríade que a doutrina espírita traz, né? Espírito, perispírito e matéria. Então essa é uma base também. Mas também a gente tentar aprofundar um pouco e a gente entender o que a gente faz com tudo isso, né? Quando a gente fala de autoconhecimento, do conhecer a verdade vos libertará, conhecer-te a ti mesmo, o que é isso? Como que funciona isso? Da onde vem isso? Né? E incrementando a isso, quando Kardec trouxe para gente a tríplice espírita que fala, né, de religião, de filosofia, de ciência. Então a gente vai fazer aqui colocar meio que tudo num caldeirão, fazer um misturado, né? E a gente conseguir compreender o nosso sentido da liberdade, que é isso, é individual, para que a gente possa transitar para um aspecto de evolução mais progressista, né? Porque evoluir, porque Deus vai ser o meu guia, o meu mestre, mas eu também preciso saber ouvir o mestre e interpretar o que o mestre fala quando a gente fala de Jesus e assim por diante. Beleza? A gente vai seguir aqui. Então, a gente vai trazer aqui o conceito da evolução na parte gnóstica, né? Eu fiz uma palestra anterior que falava, né, na palestra que eu fiz, que é para onde vamos com o espiritismo. E eu abordei um pouquinho desse tema, o gnosticismo, né? E aí eu contei lá uma historinha, da onde veio isso, etc, né? Que é algo que já vinha sendo falado, né, dentro da sua filosofia, já vinha sendo falado antes de Jesus, né? E aí durante o período crístico, né, ali o período que Jesus passou a ser conhecido, os gnósticos é entendido como uma filosofia primitiva, o evangelho primitivo de Jesus. E num período, né, depois da morte de Jesus Cristo, foi encontrado escritos, acho que é coisa de 300 anos depois da morte de Jesus Cristo, não me recordo direito agora, foi encontrado alguns escritos que aprofundavam sobre isso, tá? Então lá na palestra aqui que eu fiz, aqui no Recanto, aí tá o link aqui, quem quiser depois eu mando os links, tá? Mas tá lá tudo bonitinho pelo nome, vocês vão encontrar lá no canal, que é Recanto, né? Recanto de Interlagos Conhecimento. Então tá lá, tá? E aí então a gente analisou as referências que temos alinhado com a obra de Kardec, nas possibilidades que temos neste caminho evolutivo e de libertação. Sobre a ótica das três revelações, temos por meio da doutrina gnóstica e espírita a compreensão da evolução, que é a base, né? A base da doutrina espírita é a evolução. E aí a gente vai falar um pouco aqui. Então o gnosticismo acentuou-se no conceito básico de que a libertação do ser das amarras limitadoras da matéria e do erro tinha de ser alcançado por intermédio do conhecimento. Então desde aquele período, e aí os mais conhecidos dentro da doutrina gnóstica eram os cátaros, né? E aí eles falavam já isso do conhecimento, né? Então eles propunham uma libertação individual, que é o que o Kardec fala, né? É um processo evolutivo, ele é individual, ele é sempre individual quando a gente fala do autoconhecimento.
resultante do longo trabalho de aprendizado e acomodações às leis não escritas, que podiam ser flexíveis no tempo, mas inflexíveis nas suas finalidades últimas, a moral. Né? Então tudo de Jesus Cristo está baseado na moral do Cristo. Tá? E aí a gente continua aqui, essa interação gnóstica com o cristianismo. Para a igreja, a verdade, e aí falando da igreja católica, né? Que foi um aspecto de transição, né? Que a gente teve todo o período ali do período do século XII, século XIII, então teve um processo de transição, independente de como ele foi na época, mas foi um processo de transição. Então, para a igreja, a verdade libertadora seria a adesão incondicional, não apenas à teologia, que começava a ser montada, mas também a instituições que se proclamavam, a instituição, no caso a igreja, que se proclamava a libertação. Contudo, continuava sendo entendida como a salvação das penas do inferno por um Messias. O primeiro sacramento da Igreja Católica é representado a entrada para a vida cristã e para a Igreja, a libertação do pecado e da regeneração. No conceito gnóstico, ao postular que se tratava de uma libertação espiritual, e a igreja entende isso como uma libertação, Jesus vinha salvar o espírito, né? Mas essa libertação era só por ele, quando ele voltasse. Os gnósticos falam exatamente o que Kardec diz, que é ao postular que se tratava de uma libertação espiritual, ou seja, para a vida eterna, resultante de um longo e persistente trabalho pessoal de cada um de nós. Indicação na Terra, sendo então um esquema evolutivo individual acentuado pelo conhecimento, ou seja, conforme as nossas passagens, e aí já os gnósticos entendiam isso, dentro do contexto da espiritualização, do contexto, do conceito, enfim, ou da teologia da igreja, mais voltado para a questão espiritualista, gnóstica, eles acentuavam o conhecimento. Né? Então era o conhecimento que a gente ia praticando, o conhecimento do que Jesus passava, todas aquelas parábolas que a gente tem de Jesus, os milagres, então tudo aquilo eles entendiam como o conhecimento. Eu precisava adquirir um conhecimento para eu entender aquele processo, beleza? Então essa é a base. Alguns pontos de reflexão. Para os gnósticos, o corpo representava a prisão. As mulheres seriam então a fonte desta prisão do castigo. E aí vem uma vertente, ainda nesse período dos cátaros, a mulher era que aprisionava a centelha divina, o espírito. Né? Então ela aprisionava. Então para eles o casamento, a gestação, tudo isso era algo negativo, porque era até ali o que eles limitavam a partir das interpretações dele do evangelho primitivo. Tá? Visava então a salvação da alma, não através da fé, mas do conhecimento, ou mais propriamente através do saber espiritual, que é isso que hoje dentro da doutrina espírita a gente estuda, tá? Bom, para a igreja o corpo é considerado um templo de Deus. Para a doutrina espírita também. O corpo para a doutrina espírita é extremamente inteligente, extremamente importante para o nosso desenvolvimento. Por isso que a gente fala que é a nossa casa. Beleza? E aí, uma das maiores bênçãos que recebemos quando viemos à Terra, quando dentro do nosso processo de encarnação e reencarnação, é uma bênção. E dentro da filosofia espírita também é considerado assim, não é diferente disso. Tá? A ressurreição dos mortos, a crença de que os mortos serão trazidos de volta à vida, é um componente muito comum de diversas escatologias, principalmente a cristã, islâmica e judaica. Então, o judaísmo, ele representava também um pouco dessa crença que a igreja traz. E aí eu tenho uma observação que eu coloquei aqui. Vemos então uma intersecção entre os pontos de uma e outra doutrina. Neste item, observamos que cada uma destas doutrinas, ao longo do tempo, se desenvolve e sedimentam
as suas visões, como vimos na palestra que eu fiz também, sobre os horizontes agrícola e civilizado, que aqui mostra o seguinte: conforme foi passando o tempo da sociedade, da humanidade, esses processos filosóficos, que não deixa de ser um processo filosófico, ainda quando eu determino ser uma doutrina, ou quando eu determino ser uma religião, né? Ele sofre mudanças. Por que ele sofre mudanças? A sociedade faz um aspecto de evolução de forma natural. Só que nós somos levados a nos adaptar a este processo pelas conturbações sociais, digamos assim, ou até naturais. Então, quando a gente observa esses dois pontos e a gente fala do gnosticismo já sendo trago por filósofos gregos e romanos, né? Ali no período antes de Jesus, se falava, se eu não me engano, Platão, né? Quando Platão já falava de coisas divinas, espirituais e assim por diante, era algo que já sondava. Quando Jesus veio e começou a proclamar o seu evangelho, algumas culturas já estavam aptas a entender aquilo que Jesus falava. Dentro disso, 300 anos depois da morte de Jesus, da mesma forma que teve as escrituras da Bíblia, teve as escrituras do Evangelho de Tomé, né? E ele fez esta reflexão do que Jesus falava, do que a sociedade vivia naquele período, e ele fez essa interpretação, trazendo este aspecto mais espiritualizado da coisa. Então, quando a gente vem para Kardec faz a junção, e aí eu separei estes pontos de reflexão, e quando a gente olha o Pentateuco de Kardec traz exatamente o cruzamento dessas informações, claro, de uma forma diferente? Sim, de uma forma diferente. Mas quando a gente vê na prática da vida e dentro das doutrinas que quase todos aqui vieram da Igreja Católica, essa coisa se funde, né? Então a gente entende que o corpo é extremamente importante. É importante a gente entender o conceito da ressurreição. A doutrina espírita tem curso, se eu não me engano tem um curso que também está nesse canal, um capítulo que eu falo também da importância da ressurreição, tá? E aí, dentro desses 3 patamares de evolução, a gente tem o filho do homem e o da mulher, né? Que está dentro de um aspecto religioso literário aqui. Então, dentro dos católicos, eles entenderam esse processo, esses 3 patamares da evolução, parecido com Kardec. E a gente vai ver aqui, ó. A gente tem os materialistas, os materiais, né, ilíticos, os psíquicos e os pneumáticos ou espirituais. Já naquele período era entendido assim, tá? Os psíquicos, presos a certo contingenciamento da matéria, já com aspirações e intuições espirituais, parecido com a gente. A gente está preso à matéria, mas a gente tem uma sensibilidade espiritual. Eu sinto que alguém falou comigo, eu estou perto dessa pessoa, eu sinto que essa pessoa não é legal ou é legal, e assim por diante. Aí a gente tem os pneumáticos ou espirituais. São seres espiritualizados, conscientes de suas origens e tidos como vivos. E aí então a gente fala que o espírito vive para a eternidade, né? O corpo fica e o espírito vai, e aí dentro do conhecimento que a gente tem mais aprofundado de Kardec, nós vamos voltar, vamos ter vidas sucessivas. São esses pneumáticos aqui, eles já têm essa consciência, eles já conseguem definir tudo aquilo que eles possam fazer dentro de um contexto material, da vida material, eles conseguem entender os propósitos daquilo que eles vivem. Então, se estou em um sofrimento, eu consigo entender o propósito daquele sofrimento e assim por diante. As interpretações e os entendimentos, quando chegamos, então é assim, essas 3 linhas, esses 3 patamares, ele é um processo de evolução, como eu falei, tá? Então aqui a gente tem um processo de evolução que sai dos carnais, rotulado de filho da mulher, aquele que os gnósticos lutavam para que não fosse, para que aquela centelha divina não estivesse presa. A gente está falando de 2.500 anos atrás. Era assim que eles pensavam. Hoje, a gente entende que isso é errado,
certo? Mas a gente só pode interpretar dessa forma hoje porque existiu todo um contingenciamento de discussão de vida que trouxe ao que a gente pensa hoje, ou o que a gente aprende hoje, né? Então a gente fala sobre isso, por exemplo, quando a gente conquistou um direito. Eu posso entrar na faculdade, eu posso criar meus filhos, eu posso ter liberdade de expressão. Para que a gente tivesse o que a gente tem hoje, morreu muitas pessoas. Existiu um contingenciamento social para que aquela mudança acontecesse. É assim, nesse processo evolutivo, quando a gente fala do processo espiritual, tá? Então, os gnósticos, tudo que se falou há 2.500 anos atrás é extremamente atual e extremamente importante para os dias de hoje. A gente ainda não saiu a gente ainda está intercalado nessas três condições. A gente pode dizer pneumáticos, por exemplo, Chico Xavier. Chico Xavier foi um ser pneumático, um ser espiritualmente mais instruído. Então ele era mais liberto, ele tinha uma liberdade, porque as questões da vida material impactavam menos para ele, não era importante para ele. É esse sentido. Quando a gente fala de psíquicos, pode ser nós, que estamos aqui numa casa espírita procurando o entendimento da nossa estrutura espiritual. Mesmo que a gente possa pender ainda mais para as questões carnais. Mas aí a gente tem que pensar que a gente tem uma acessibilidade no contexto espiritual. Então a gente pode estar ainda num patamar vibratório de pensamento, tá? Pro lado dos carnais, mas a gente está caminhando para os psíquicos. Isso é o processo de evolução. Quando a gente procura todos os acessos de terapia ou coisas do tipo, né, que somam todas as possibilidades que tem dentro da literatura humana que a gente descobriu até hoje, que nos habilite e nos dá esse caminho. Tudo bem? Então, por isso que hoje, eu valido e trago isso nas minhas narrativas, eu trago o conceito gnóstico. Por quê? Porque aí a gente pode entender que Kardec não tirou as coisas do nada, tem um fundamento. E esse fundamento já é trago para a humanidade desde os primórdios. Tá? Porque há 10.000 anos atrás, os seres mais primitivos tinham contato livre com a natureza, né? Eles colocaram os deuses, então daí que a gente pode tirar, a partir das crenças, da onde que vêm os deuses, né? De todas as construções de várias religiões dos hebreus e assim por diante. Beleza? E aí, como melhor detalhado a sua origem, né? Que lutava contra os conceitos de seres carnais, no qual fica limitado. Então, quando eu falei da palestra para onde vamos com o Espiritismo, eu falei exatamente isso, porque que os cátaros lutavam e surgiu a Inquisição, surgiu uma série de situações em torno desse conceito aqui, que hoje é algo superado, nem tanto, né? Existem muitas discussões dentro das religiões com outras, mas é algo que a gente vive em equilíbrio na sociedade, mas naquele período não existia, tá? Era quem tinha poder conseguiu, de certa forma, esconder um pouco dessa doutrina. E a espiritualidade é tão inteligente que vem Kardec e traz o mesmo conceito. Então, não somos nada perante ao divino. Essa é a mensagem também, né? A partir da doutrina espírita, então, que nasce no século XIX, ela esclarece que não há superioridade ou inferioridade moral ou intelectual determinadas pela polaridade sexual. E aí, então, Kardec vem dizer que não importa se é o filho do homem ou se é o filho da mulher. Aí vem, então, o processo de evolução dentro desse conceito. No âmbito meramente biológico, então ele diz que isso é algo meramente biológico, só que vamos passar um X aqui, meramente vírgula, porque quando a gente volta no contexto católico, é muito importante o corpo físico, porque sem o corpo físico, a mente, o espírito, não pode desenvolver as suas habilidades intelectuais que a gente está construindo aqui, para ser um ser livre
e conseguir entender o processo transitório da evolução. Então, para os gnósticos, viver na carne é praticamente estar morto, cego, pelas realidades espirituais, separados de Deus, sufocando a centelha divina. Oportunidade de aprendizado é o que eles vê. É essa positividade que a gente tem que tirar dessa doutrina gnóstica. É a oportunidade do aprendizado. Então, eles criaram aqui uma dualidade do entendimento deles. Porque como que a gente vai aprender se a gente não tiver o corpo? Eles não conseguiam entender naquele período isso. Tá? E aí então, Swedenborg, ele entende o seguinte, que então eles culpada pela produção, quer dizer, ele diz a mulher dentro desse contexto, tá? Ele não defendia isso, esse é um estudo que ele fez, enfim, para ele construir a literatura dele, que também é uma filosofia, né? É uma filosofia, né? Ele diz que a mulher é culpada pela produção dos indesejáveis corpos físicos, tendo no ciclo que se desenha a queda, reaprendizado, retorno. Aí então é a importância da mulher quando ela dá à luz. Por quê? Porque a gente segue uma linha dessa queda. Então para os gnósticos, viver na carne era uma queda. Só que aí a gente fazia um processo de reaprendizagem nesse processo da vida terrena. Quando a gente fazia o retorno para a espiritualidade. Aí eu pus entre parênteses aqui, quando a gente faz isso é muito comum na literatura, na faculdade, nas academias em gerais. Quando a gente olha para o congelar, descongelar e recongelar. A gente em vida nada mais é do que este processo. Tá? Então a gente vem para a vida material para aprender. Quando a gente está na vida espiritual, a gente faz um processo de reflexão. Como diz Kardec, o espírito ele expande. Nessa expansão do espírito ou da alma, a gente pode ver várias coisas. Quando a gente está no corpo físico, a gente está limitado àquilo que está de acordo com a nossa missão. Tá bom? E aí a gente tem aqui, então, para a doutrina espírita, Kardec fala, então, os diferentes mundos, né? Quando ele traz os mundos primitivos, espíritos estão em estágio inicial de progresso, caracterizados, então, pela luta, pela subsistência, enfim, essa palavra ficou... Subsistência, eu que não estava enxergando ali. As paixões reinarem, né? Então, quando a gente fala dos seres primitivos, é uma luta. Como a gente fala, né? Quando eu estou trabalhando, o meu salário só dá para viver ali mais ou menos. E a gente fala das paixões. As paixões e pelo excesso, pela necessidade da matéria. É nesse sentido que Kardec fala. Quando a gente fala dos mundos de expiação, é um processo de ajuste dos débitos do passado. Nem toda a prova é uma expiação, ela pode ser também uma missão. Tá? Quando a gente fala dos mundos de regeneração, não há expiação, é um mundo mais evoluído, que é o que a gente está caminhando, né? Quando o Chico fala dos tempos de transição planetária. Então, o mundo de regeneração, não há expiações, é o aprimoramento moral, a gente já está exercendo a moralidade, praticamente estamos mais no psíquicos, mais no patamar ali dos psíquicos. Os mundos felizes, o bem prevalece na calma após a tempestade. Então, após a tempestade, os distúrbios sociais, os distúrbios naturais, existe a calma, a gente faz a reflexão. Qual foi o aprendizado que a gente teve pós-pandemia? E não essa pancadaria toda aí que a gente vê na internet, né? Então, são essas reflexões mais estáveis, mais equilibradas, e aí a gente vai caminhando para aqueles seres mais espiritualizados. Nos mundos felizes, onde estão os seres mais espiritualizados, o bem prevalece, a calma após a tempestade, quer dizer, aqui eu troquei, os divinos, o bem reina sem mistura. Então, o bem é o bem, não existe uma interferência do que a gente fala do mal. Então, como a gente está no planeta Terra, ainda o mal, de certa forma, prevalece. Mas não que ele prevalece em suas conquistas. Ele prevalece no contingente do status quo, aonde eu estou, aonde a gente está. Com isso a gente não ganha nada, a gente fica parado no mesmo lugar, né? Então, a gente desencarna e volta para tratar quase que as mesmas questões, né?
Bom, aí eu fiz uma observação aqui. Habitados na linha, né? Então, os mundos divinos, o bem reina, sem mistura. São habitados por espíritos purificados. Habitados na linha do pensamento, habilitados ou criar hábitos no sentido de construir percepções melhores. E aí foi um ponto que eu coloquei, tá? Quando a gente fala habitados, significa que são pessoas habilitadas, tá? Onde eles criam o hábito de ser os espíritos puros. Olha que bacana isso. Então, veja, eu sou uma criança. Eu vou sendo habilitado a escolher a minha cadeia alimentar, por exemplo, dentro do que eu gosto. Eu vou criando um hábito. Acordar de manhã ou acordar tarde. Dormir de dia ou dormir à noite. É um hábito, não é? É esse mesmo sentido dentro dessa estrutura que a gente falou até aqui. Tá? Eu vou criar um hábito. Então, quando a gente fala o pensamento é o guia, é a estrutura disso aqui, tá bom? E aí, então, a gente tem o seguinte, é uma reflexão que cita algumas pessoas aqui, tá? Gilbert Emeling, aí tem um livro que foi escrito em 1981, tá? Esse ponto aqui eu tirei de um livro que eu li, que chama Os Evangelhos de Tomé, e fala exatamente desse processo gnóstico. O escritor, que é o Hermínio de Miranda, né? O Hermínio de Miranda, ele estudou esse Gilbert aqui, acho que é da França, se eu não me engano. Ele fez uma leitura nesses escritos que foram descobertos, isso foi até notícia. Eu me lembro alguns anos atrás, foi notícia. E nesses escritos, esse autor aqui fez um estudo bem aprofundado. E depois o Hermínio de Miranda fez um estudo em cima do livro dele e trouxe essa intersecção com a doutrina espírita, beleza? E aí aqui tem então os seres materiais, seres psíquicos e seres pneumáticos. A igreja nascente precisa dessa entropia a fim de abrir espaço para montar sua estrutura de poder temporal, dentro da referência ao batismo, a água, o fogo e o espírito. A Bíblia de Jerusalém limita-se a informar que o fogo é instrumento de purificação, menos material e mais eficaz do que a água, simbolizado já no Antigo Testamento. A intervenção soberana de Deus e do seu Espírito, que purifica as consciências. Os apoios citados no Antigo Testamento nada têm a ver com o batismo, senão na imagem da purificação eventual pelo fogo. Isso sugere, portanto, que o batismo do Espírito é o mergulho do ser na própria intimidade mais profunda, que é o querer fazer, querer evoluir, buscar conhecimento, estudar, tudo aquilo que a gente fala. E aí, por que eu quis trazer até esse ponto aqui, que é o seguinte, por isso que dentro da doutrina espírita a gente fala estudar. Não é pôr o livro debaixo do braço e sair para mostrar que você é espírita, não, mas é para você se enxergar. Mas não é para se enxergar no espelho, é no espelho da alma, que é a visão, o sentimento, a emoção, tá? Aí a gente tem então... Cadê onde eu parei? Mergulho do fogo e tal. Isso sugere, portanto, que o batismo do Espírito é o mergulho do ser na própria intimidade mais profunda, uma redescoberta do seu próprio ser, mecanismo do autoconhecimento, que foi o que eu falei. Já o batismo da água corresponderia ao acoplamento do ser ao corpo físico, por meio de um literal mergulho na água, líquido amniótico. Amniótico. É, portanto, o batismo, mergulho, reservado aos seres materiais, situados na base da pirâmide evolutiva. Restaria o batismo de fogo, obviamente destinado aos seres psíquicos, que, já tocados pela nostalgia de Deus, empenham-se em um processo de purificação, não isento de dor. Pelo contrário, semelhante ao que se emprega no âmbito da matéria, para purificar o ouro ou outros minerais, que aí é como ele dá o exemplo. E aí quando a gente olha para toda aquela coisa, toda aquela história dos minerais,
as linhas de evolução que, por exemplo, os arqueólogos conseguem dar o tempo da Terra, dar o tempo da Lua. Então nada é por acaso. Tudo está ligado. Quando o seu Érico fala do todo faz sentido nessa ligação e nessa junção dessa forma. Então, no âmbito da matéria para a purificação do ouro e dos minerais, não é em vão, portanto, que se utilizar os símbolos do cadinho como instrumento de aperfeiçoamento espiritual através do sofrimento kármico e redentor. Então aqui é o seguinte, então ele repete, os psíquicos e espirituais, aí ele põe o seguinte: a fé se coloca, portanto, como estágio preliminar, pausa antes do conhecimento para aquele que ainda não tem ou não está em condições de penetrar nas amplitudes e profundezas maiores da gnose, uma espécie de deslocamento da alma, da fé em direção ao conhecimento. Então, quando a gente fala de fé, a esperança em Deus, em Jesus, e aí vem os gnósticos e falam para a gente do conhecimento. Então, a gente pode ter fé na gente, porque se a gente busca o conhecimento, depois da fé, vem o conhecimento. E esse é o caminho da libertação. Esse é o processo da evolução que já está para a gente, mas a gente precisa entender ele para que a gente alcance a nossa libertação. Podemos observar, por conseguinte, que a trilogia imaginada para classificar os diferentes estágios evolutivos da criatura corresponde em outras trilogias. É a soma de várias coisas, tá? Como o do batismo, ou seja, o tipo de mergulho que cada uma dessas categorias pratica. O ser ilístico, material, carnal, mergulha na água para ficar por um longo tempo preso ao ciclo dos sucessivos renascimentos, que é encarnação, desencarna, encarna, até quando for necessário. Então, de certa forma, é até a gente que define isso, pela nossa dedicação. Pode até, como vimos, realizar inúmeras dessas viagens à matéria, assim conseguir avançar pelo caminho que se desdobra à frente, no rumo da perfeição da plenitude, como Joana de Ângeles fala. Pega lá o livro da plenitude do ser de Joana de Ângeles, ela fala exatamente isso, só que ela entra com mais detalhes, que é o que a Adriana vai falar agora. Beleza? Então é isso. Valeu, gente. Até daqui a pouco que eu volto. Obrigada. Oi, gente. Boa noite para quem eu não vi. Boa noite. Deixa eu só colocar isso aqui. E depois a Adriana do Futuro acerta o nosso vídeo. Bom, enfim. Quando o Gabriel me chamou para dar uma palhinha aqui, ele pediu para que eu trouxesse toda essa teoria, essas 3 etapas, para a psique. Quer dizer, a humanidade passa por todas essas etapas, a gente divide esses agrupamentos em 3. A gente tem os ilíticos, de novo, os psíquicos, eu ia falar psicóticos, os psíquicos e os pneumáticos, certo? A gente teve aí os gnósticos, a gente teve os cristãos, vamos chamar assim, e os espiritualistas, onde estamos todos nós aqui no espiritismo. Então a gente vem em conjuntos de 3, sempre. 3 fases, 3 tipos de pessoas. E aí eu falei, como é que eu vou traduzir isso para psique, né? Então eu pensei primeiro em falar do id, do ego e do superego do Freud, né? Que a gente está pensando numa coisa mais instintiva, uma coisa mais regrada, que é o superego, e depois o ego, que é quem a gente é. Eu poderia ir por aí, mas eu achei muito técnico para uma segunda tarde, ninguém merece, né? Então eu pensei numa outra possibilidade, na queima do carvão. A queima do carvão tem uma simbologia na alquimia que divide o desenvolvimento das pessoas também em 3 etapas. A alquimia divide tudo em 3. Tá? Ela divide em nigredo, rubedo e albedo. Para ficar fácil, quando a gente tem o carvão, ele tem uma cor escura, ele é empretecido, ele absorve toda a luz que ele recebe, né? Então ali, eu vou abrir depois. Quando a gente coloca fogo no carvão, o que aparece primeiro? Aparece a brasa. A brasa é o início da queima. O carvão vai ficando vermelho, rubi, ok? Ao final da queima, o carvão se transforma numa cinza esbranquiçada, albedo.
tá? Branco, albedo. Então, da cor escura ao fogo do vermelho, ao vermelho do fogo e ao branco da queima total, da transformação total. Pra gente, quando a gente está no nigredo, é a vida da gente. A gente cresce, a gente aprende, a gente é treinado a fazer um monte de coisa. E chega um momento da vida da gente que a gente olha ao redor e fala assim, putz, eu fiz e eu cheguei aqui, mas nossa senhora, era só isso que eu tinha para ganhar com todo aquele esforço? E de repente tudo fica confuso, tudo vira uma névoa, tudo fica complicado, a gente acha que tudo lá fora atrapalha a gente. Olha a semelhança com a questão do nascimento, de entender que o corpo, lá dos ilíticos, né? Que o corpo físico é um castigo, que este lugar é um castigo, que a culpa de tudo de ruim que me acontece está lá fora, e que também a solução está lá fora. A minha fé está lá fora. Então, eu vou em algum lugar, faço um cerimonial para uma entidade ou para aquilo que eu acredito, porque a fé não está em mim. Tudo está lá fora. Eu não acredito em nada que esteja dentro de mim. Eu não existo. Eu sou só uma pessoa que caiu aqui por acaso, que nasceu aqui por acaso, e que esse lugar que a gente vive é muito ruim. Essa é a confusão, essa é o nigredo. É quando a gente vai, hoje, em 2025, quando a gente vai, na vida da gente, quando a gente vai procurar ajuda. É na hora do nigredo, na hora que a gente está perdido, que a gente vai, por exemplo, para a terapia. Por exemplo, buscar uma ajuda numa casa espírita. Por exemplo, buscar algum tipo de ajuda, conversar com alguém. É para quê? É para resolver a confusão. É o momento em que a gente está pronto para falar, mas não necessariamente apto a falar. A gente não tem vocabulário, a gente não tem conhecimento, a gente não sabe o que está acontecendo. Precisa parar, sentar, esperar a tempestade passar. Nigredo. Ilíticos. Ilítico, lito, pedra. Né? Então, aquela movimentação, aquela transformação mais lenta da pedra, a reação química de uma pedra, a dissolução de uma pedra, quanto tempo leva? Né? Quanto tempo o mar leva para dissolver um rochedo? Ilítico, mais lento, mais agrupado, mais contraído, mais dentro de si, e que tudo está lá fora. Chegamos a um momento em que a gente pede ajuda, de alguma forma, um livro, uma literatura, um filme, uma terapia, uma casa espírita, um passe, seja o que for. Estamos aonde? Buscando o quê? O rubedo. O rubedo é quando a gente começa a ter um pouco de consciência, que está representado aqui pelos psíquicos, tá? Eles vão ter a gente vai ter um pezinho ainda no nigredo e um vislumbre do futuro, que é o albedo, eu vou chegar lá. Mas a gente está nessa mistura. Né? Então agora a gente está no rubedo, aquele lugar em que o carvão está começando a pegar fogo, né? A ficar vermelho, né? Começando a reagir. Agora a gente tem um certo propósito de vida. A gente começa a entender que a gente não é mais a vítima do mundo, que as coisas que acontecem com a gente têm boa dose de responsabilidade da gente, que são escolhas que a gente fez ali no nigredo, sem saber, não tinha vocabulário, não sabia escolher, me estrepei. Estou aonde agora? Tenho que resolver. Então, agora eu tenho que descobrir como resolver, eu tenho que entender o que acontece comigo, eu tenho que entender o nome das coisas que eu sinto. Se é agonia, se é angústia, se é felicidade, se é tristeza, se tem jeito, se não tem. Entender, assumir a responsabilidade das coisas que a gente escolhe e escolheu, não olhar para trás com os olhos do rubedo e julgar você no nigredo, porque você não é mais aquela pessoa. Então, a gente assume essa responsabilidade e entende também, começa a ter um vislumbre de que a gente, sendo responsável, a gente, além de ter fé naquilo que a gente acha que está lá fora, a gente começa a ter fé na gente. Esse é o rubedo, é a tomada de posse. É onde nós todos aqui nessa sala estamos, né? A gente está nesse momento, nós somos os psíquicos, nós estamos, você acabou de falar, né? Que é essa coisa de como é que eu vou evoluir sem aceitar o corpo? Porque lá no nigredo eu não aceito o corpo, eu não aceito nada que me acontece. A responsabilidade é do mundo e eu sou a vítima. Esse corpo é ruim e eu quero ir embora daqui, quero fugir. Agora no rubedo não, agora eu tenho o corpo, eu aceito o corpo. Eu tenho uma interação para aprendizado, que é o psíquico, como o Gabriel explicou. Então, estamos todos nós no rubedo. E para onde estamos indo? Estamos indo para o albedo, que é quando a gente, depois de ter tomado a tal da posse de si, no albedo a gente tem essa posse. No albedo a gente entende por que as coisas são do jeito que elas são. A gente enxerga os problemas do tamanho que eles têm.
daquilo que realmente eles são. Porque a gente tem a tendência, né, de ter um problema e fazer toda uma coisa em cima do problema, aí ele fica pior ainda e a gente fica desesperado, né? Então a ideia aqui, agora a gente sabe, o problema existe, a minha responsabilidade é essa, eu tenho que aprender isso, eu vou mudar tal coisa e eu acredito em mim para fazer. Porque agora eu tenho vocabulário, agora eu tenho conhecimento, agora eu tenho fé em mim. Aí sim eu tenho a posse completa, são os pneumáticos. Né? Dentro, na sequência do que ele disse, são os espiritistas, os espiritualistas, aí onde estão todas as religiões hoje, as doutrinas, que trazem essa questão, e eu não vou citar nomes para não esquecer nenhuma, mas que traz toda essa questão da interação. E aí, aquela raiva do mundo que a gente tinha lá no Nigredo, se transforma em fazer parte do mundo, agora no Albedo. Né? Agora, no Rubedo em que a gente pertence, o Albedo é um negócio muito difícil, tá? A gente vai, põe o pé lá e sai, porque acontece alguma coisa. Aí a gente vai, acontece alguma coisa e sai. Permanecer nessa posição de tomada completa de posse, de entender, isso aí é só, não sei quando vai acontecer, cada um no seu caminho. Mas a ideia da gente estar aqui hoje é para a gente aprender a passar para o Albedo. Né? E lá permanecer. E aí, quem sabe, sair da roda da encarnação. Aí, quem sabe, seguir espiritualmente para frente. Então, qual é a ideia? Eu queria fechar essa coisa aqui com vocês. Dá uma olhada nas vidas de vocês. Onde vocês estão? Em que assunto você está no Nigredo? Em que assunto você está no Albedo? No Albedo. Em que assunto você está no Rubedo? Como você pode melhorar? O que está faltando para ter fé em si? Que tipo de ajuda precisa? Que tipo de vocabulário precisa? Que tipo de conhecimento precisa para que a gente possa seguir nessa escala? Tá? Minha participação era essa. Isso aí. Tá. E foi por intuição também que eu chamei essa minha amiguinha aqui. Na próxima a gente dança. A gente vai fazer um espetáculo aqui. Porque assim, é um assunto que já faz alguns anos que eu estudo, né? E aí um dia me encontrei com a Adriana numa situação não muito agradável e a gente começou a falar dessas coisas. E aí ela complementou aquilo que eu estava necessitando conhecer. Então, quando eu falei, porque basicamente essa ideia não é um fechamento de ciclo, mas é uma conclusão de algo, já de quase alguns anos de palestra aqui, depois da pandemia, que eu dei, focado nessa busca, e nas primeiras eu até falei sobre isso. Então o que acontece? É um assunto bem complexo da gente passar, né? É um assunto que está dentro da doutrina espírita, mas a gente tem que ter o olhar. E a minha dedicação aqui é trazer essa referência para que todos que comecem a estudar a doutrina espírita comecem a olhar deste olhar. Não tragam para a doutrina espírita na vida de vocês como mais uma religião dogmática. Não, é mais uma religião que a gente vai estudar, mas é a gente que tem que tomar a responsabilidade de seguir em frente, não em busca dos fenômenos espirituais. Os fenômenos espirituais é uma consequência daquilo que a gente busca na nossa evolução, porque senão sempre a gente vai ficar no raso. Sempre a gente vai ficar lá nos seres materiais procurando uma casa espírita só para arrumar emprego, só para ter condições disso, ter condições daquilo, que isso é necessário? É também, mas a gente tem que buscar uma casa espírita para buscar autonomia, para que a gente tome, como a Adriana fala, como o Érico fala do todo, então tomar posse de mim para que eu me inclua ao todo, para que eu não seja vítima do todo. Então, por exemplo, quando o Antônio Dias vem aqui e faz a palestra dele do desenvolvimento do ser, e ele desenha um monte de bonequinho lá do desenvolvimento, que você vai, que você deixa de ir, é exatamente isso que a gente falou aqui. A gente também está incluindo aqui um aspecto mediúnico. As pessoas que têm os seus distúrbios mediúnicos é porque não conseguiu compreender essa escala de evolução. Então, é o que colocou aqui. Está aqui, há 2.500 anos já existia uma literatura que dizia: se você ficar num patamar X, você vai entrar em sofrimento. O sofrimento não é algo que a gente tenha que ter repulsa. Seja ele mediúnico, seja ele material, o espírito está fazendo mal para mim. Não, eu tenho que entender qual é esse recado.
Porque a espiritualidade, ela não fala direta. Tem os livros aqui do recanto com a voz direta. Por quê? Porque o propósito estava no caminho. Quando você não está no caminho, a voz é indireta. Quem tem que entender é a gente. É a gente que tem que procurar esse conhecimento. Tá? Então, todos esses aspectos que a gente apresentou aqui, ele está em todas as áreas da nossa vida, que foi exatamente o que a Adriana falou. Veja tal coisa, tal coisa, tal coisa, aonde você está. Então procura refletir, aonde eu estou. Não significa que eu sou isso. Não significa que eu sou uma pessoa falida, mas também não significa que eu sou uma pessoa feliz o ano inteiro. Não, porque a felicidade ainda não é deste mundo. A felicidade não é deste mundo. A felicidade aqui ela é variável. A minha felicidade pode ser uma paixão. Não significa uma construção positiva do meu espírito. Pode ser uma paixão. Então eu tenho que entender o que é essa paixão. Paixões que traz distúrbio para mim, que não me leva a nada, a lugar nenhum, eu tenho que observar para ela. Eu tenho que procurar a felicidade. E a felicidade não adianta a gente se exigir de ser feliz, porque ainda não estamos no mundo felizes, como Kardec categorizou. Então a gente tem que entender onde a gente está e aceitar aonde a gente está. É a primeira prerrogativa que um ser inteligente e que busca o bem tem que entender. Ele tem que aceitar, porque se ele não aceita, ele está lá igual os gnósticos há 2.500 anos, retalhando o corpo físico e batendo na mãe, porque a mãe pôs ele no mundo. Quantas pessoas não falam isso? Porque eu não escolhi ser o seu filho, eu não escolhi estar nessa família. A gente ainda está há 2.500 anos. Então por isso que é importante a gente ter as referências de onde a gente vem. Foi o que eu falei no final de semana. Conhecer história é a maior liberdade que a gente pode ter, porque a gente começa a descobrir de onde vem, principalmente a história dos nossos familiares, quando a gente fala de ancestralidade, tá? Quando a gente fala de honrar pai e mãe é exatamente isso. É saber de onde a gente veio e entender aquela história. Não é colocar a culpa no tataravô porque ele estava lá na praia e subiu para São Paulo há 500 anos atrás e hoje eu estou tendo que pegar busão cheio. Paciência, foi o que ele tinha para fazer naquela época. Não é? Eu estou brincando, mas é o que acontece. É o que acontece. Fazer o quê? Será que lá naquela... Pode rir, Marcelo, fica à vontade. Será que naquela época não tinha outra forma dele fazer aquilo? Né? Então, o que é a mudança histórica de outras nações de um lugar para outro? A gente está vendo isso agora nas guerras. Né? Então, a gente tem que buscar conhecimento da nossa história, a gente tem que buscar conhecimento de onde eu nasci, ou seja, é a história de onde eu vim, aonde estou, para onde eu vou. Não serão os espíritos que vão dizer isso para a gente. A gente nunca pode entrar numa casa espírita esperando que os espíritos resolvam as nossas questões. A gente tem que vir numa casa espírita, conversar com o médium, conversar com as pessoas que trabalham dentro da casa espírita para buscar referências e encontrar um melhor caminho, que é eu que tenho que decidir para onde eu vou. Porque o mundo vai nos levar para onde que nós tenhamos condições de ir. E aí a gente tem várias histórias dos capelinos, não sei o que, tem várias coisas. Isso é um contexto, como diz a Adriana, é um enredo. Tem gente que se preocupa com isso. Chico Xavier está falando da transição planetária. Será que eu vou ser empurrado lá para Marte ou para um outro mundo e vou ser excluído da Terra? A gente já tem a resposta, depende da gente. Certo? Se eu sou dono de uma empresa e eu crio um planejamento estratégico para onde a minha empresa ir, eu vou levar comigo aqueles que estão habilitados para ir aonde eu planejei que eu preciso ir. E os nossos familiares é a mesma coisa, e isso está dentro do contexto da vida. Beleza, gente? Então essa é a mensagem, tá? Então a evolução e a libertação, nós podemos fazer parte desse processo, beleza? Então valeu, uma boa noite para todos aí. Agora é classe.